Olá, amigos do Universo do Mecânico, bem-vindos a mais um início de treinamento aqui no seu Mac. Eu, professor Scopino, lhes dou as boas-vindas nesta nossa aula técnica de número 25 de 2015. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos iniciar o segundo semestre de 2015. Aulas novas, novos modelos. Aliás, até a aula de hoje é um modelo bem novo, bem atual. Vou dar um alô aqui ao Adilson Brunelli, nos acompanhando. Pessoal também da KDS Automotiva. Diomedes de Albuquerque Melo. Francisco Neves Neto. Genério Possamay. Giba Brás. José Daniel Lemes. Kefli Lúcio Rocha. Leandro Gordírio. Magno Bertoldi. Marcos Gutierrez, entre tantos alunos linkados de fora a fora do nosso país, né, de ponta a ponta, né, do Brasil, para este encontro aqui no seu UMEC, o seu Universo do Mecânico. Então vamos dar início ao UMEC 2015, segundo semestre. Hoje aula técnica de número 25. Lembrando sempre que as aulas nesse segundo semestre são de terça e quinta ao vivo. Então, terça-noite, das 19 às 20 horas, horário de Brasília. Quinta-feira à noite, das 19 às 20 horas, horário de Brasília. Então, hoje veremos a nova EcoSport e na quinta-feira, Peugeot 307, 307, 1.6, 16 válvulas flex, ok? Então, acordados? Entendendo? Terça e quinta, o MEC aqui com vocês no segundo semestre. Vamos lá. O título deste nosso treinamento, Gerenciamento Eletrônico EcoSport. É, a famosa EcoSport 1.6, 16 válvulas flex, sistema de gerenciamento eletrônico Marelli IAW 7GFR.CS. Então, uma geração, pessoal, muito atual, muito nova. Realmente, veremos componentes nesse treinamento que já conhecemos bem, com certeza. Veremos componentes novos, estratégias já utilizadas, estratégias novas. Claro, é um modelo de carro bem novo, realmente. Poucos trabalharam, né, neste modelo. Alguns ainda, dependendo do ano, estão em garantia, mas já começam a surgir no dia a dia da reparação automotiva. Então, temos que estar o quê? Prontos, disponíveis, atualizados, para que, quando este carro entrar aí na oficina, no seu auto center, autoelétrico, centro de reparação automotiva, pessoal também de autopeças, estejam aí muito bem prontos, muito bem preparados para abrir o capô e ver lá um motor Sigma 1.6, 16 válvulas, 2 comandos, correia dentada, flex, um veículo que tem rede de comunicação, um veículo que tem um painel extremamente moderno, né? Tem opcionais como o Sync, né? Um sistema que conversa, né, via Bluetooth com um telefone, ele é emparelhado, né? Fica emparelhado com o seu smartphone. Enfim, uma tecnologia alta aplicada no veículo. Direção com assistência elétrica, vamos até falar um pouquinho sobre isso, né? Aproveitar essa aula de hoje, falar um pouquinho sobre a coluna que tem o motor e a assistência elétrica da direção. Claro, é um modelo novo, é uma geração nova, também é chamado de nova EcoSport, tá? Mas o motor é 1.6, 16 válvulas Sigma. Correia dentada, hein? Não se esqueçam disso, hein? Porque durante muito tempo, os motores da linha Ford 1.6 eram 8 válvulas e corrente. O sincronismo era por corrente, né? Os motores, desde os motores Endura, depois Zetec Rocan, né? Era motores corrente. O Sigma é
correia sincronizadora, correia dentária, então atenção também no dia a dia da manutenção, ok? Temos aqui a nossa aula de número 1, introdução, e vamos abordar então todos as telas, o que iremos comentar durante todo o treinamento aqui da Export. Serão várias aulas sobre a Export. Então na telinha aqui do que tivemos na aula passada, claro, foi no finalzinho do primeiro semestre, tivemos na aula passada, final do primeiro semestre, aula sobre o Fiesta, ajustes e scanner. Então, aula de hoje, IAW7GFR.CS, aula de número 1, introdução. Então, alô aqui aos alunos novos nos acompanhando, José Daniel Lemes, Olá, professor, sou novo aqui na UMEC, agradeço a qualidade da informação, muito obrigado. Sinara de Menezes Nogueira, também nos acompanhando. Diomedes já mandou um abraço, Diomedes de Brasília também, tá? Telinha de introdução para vocês. Para iniciarmos este segundo semestre de 2015, vamos abordar o sistema de gerenciamento eletrônico de um modelo bem novo, bem atual, moderno. Vamos abordar a nova EcoSport. Então, boa aula a todos, participem, só clicar aí no Faça Sua Pergunta, a pergunta chega aqui para mim, ao vivo. Se tiver a ver com o assunto, com a nossa aula, respondo no nosso plantão de dúvidas no final, tá? Quando a pergunta não é condizente com o tema da aula, eu respondo geralmente no dia seguinte ou ao final da aula, depende do tempo disponível para isso. Lembrando sempre que a aula é ao vivo, terça e quinta-feira, mas fica gravada, disponível para consultas, A partir do dia seguinte, você tem aí a disponibilidade das aulas. E aí você pode assistir, rever, buscar por carro, por tema, por assunto, enfim, o MEC está aí disponível para você com toda certeza. Bom, o veículo, telinha de vocês, a nova EcoSport. Então, um veículo aí que lembra muito mais, a linha coreana de Hyundai, de Kia, lembra bastante, os veículos, com uma linha fluida, utilizado aí principalmente pela Hyundai no Brasil. Então temos a nova EcoSport, um veículo de uma montadora que está aqui no Brasil há muitos anos, de origem americana, a Ford, mas que fez aqui um carro com projeto global, ou seja, todo o projeto do carro iniciou-se no Brasil para o mundo. Isso mesmo. Tenho todo o orgulho de afirmar, de confirmar, de vocês aprenderem isso, que essa EcoSport nasceu no Brasil, o projeto dela, para ser um modelo mundial. Ok? Então está aqui, veículo bem moderno, bem atual, E agora a nossa diagramação inicial, ou seja, todas as nossas aulas, serão várias aulas de terça-feira aqui no seu MEC sobre a nova EcoSport, usaremos como base essa diagramação. Então o que é a diagramação? É um retrato, é uma foto de todos os componentes que mandam informação para a ECU, que é a Electronic Control Unit, a unidade de controle eletrônico do motor. Essa ECU processa essas informações que chegam, processa essas informações vindas de sensores e comanda os atuadores, comanda os componentes que temos aí ao lado direito da tela. Então, do lado esquerdo, os sinais de entrada, do lado direito, os comandados, os sinais de saída para vocês, tá? Entenderem que a ECU faz isso. Recebe informação e envia ordens. Temos, então, a ECU IAW7GFRCS bem no centro, ok? Bom, vamos falar sobre ECU na próxima aula, Hoje a aula é de introdução sobre o sistema.
introdução sobre a nova Export. Detalhes então. Um novo modelo e um nome velho e conhecido, que sempre foi visto como qualidade e durabilidade para o brasileiro. Este é um resumo para um modelo novo utilizar o nome de um modelo já consagrado no mercado. Poderiam usar outro nome? Sim, poderia se trocar o nome, o carro é outro, né? É um outro carro, mas se usa EcoSport, porque entra na mesma categoria, entra, né, no mesmo modelo, tipo uma mini SUV, né, uma SUV um pouquinho menor, entra na categoria de preço não muito alto e se consegue, né, dar sequência a um nome que já se deu bem no Brasil, foi bem comentado, as Exports antigas iam muito bem e se aproveita esse embalo para este novo modelo. Então, é a nova Export ou Export nova, tá? Ficou assim mais conhecida no nosso mercado, tá ok? Bom, aqui a localização, né, da motorização da nova Export. Então aqui uma foto do cofre do motor deste carro. Observem que está bem compacto os componentes, hein? Se você olha uma foto do motor da Export mais antiga, você tinha muito mais espaços para trabalhar. Claro, é um motor mais novo, é o motor Sigma 1.6, 16 válvulas, né? Tem um cabeçote bem grande, afinal de contas, são 2 comandos de válvulas, né? E uma motorização bem moderna também. Então observem em alguns detalhes que nós temos aí, ó, o coletor de admissão, válvulas injetoras, tampa de válvulas. Dá para visualizar alguns componentes aqui nessa foto inicial do próprio motor do carro. E claro, né, como que é essa motorização? Com a motorização do tipo dianteira transversal, temos 2 aplicações de propulsores neste modelo, como falei, né, ó, global da Ford. O tema da nossa aula, o assunto da nossa aula, o motor 1.6, 16 válvulas Sigma. Então, é um motor ainda hoje aplicado na linha Ford, vai muito bem, é flex, tá? 1.6, 16 válvulas Sigma. E temos, dependendo do modelo da EcoSport, os modelos mais caros, os modelos mais tops, mais completos, temos o antigo, o velho e conhecido motor Duratec 2.0, 16 válvulas, tá? Então ambos são flex, ambos aceitam álcool e ou gasolina em qualquer proporção. Então, os modelos de entrada utilizam o Sigma 1.6 e os modelos top utilizam o Duratec 2.0, 16 válvulas, tá? Então, só 2 motorizações. Nada de inventar, nada tão fora dessa normalidade. O foco do nosso treinamento, o foco da nossa aula, sempre vai ser o 1.6, 16 válvulas Sigma, tá? Esse é o foco deste nosso treinamento. Comunicação digital. Por que eu coloquei uma tela de comunicação digital para vocês? Por quê? Para entender que é um veículo com grande tecnologia aplicada, painel muito bonito, mas principalmente comunicação entre unidades. Temos comunicação em rede nesse sistema. Na próxima aula, vou abordar um pouquinho sobre isso, ao falar sobre ECU. Existe o quê? Uma comunicação entre os módulos, ao ponto de você ter, né, assistência elétrica de direção, ao ponto de ter um ABS, né, original de montadora, airbag original de montadora, tá? Sistema de comunicação, né, o conhecido infoentretenimento, né, que é informação e entretenimento dentro do carro, ou seja, é painel do rádio que dá mensagens, se está emparelhado com seu smartphone, telefone,
Bluetooth, suas músicas do seu smartphone você ouve, né, no sistema sync de rádio, tá? Ao ponto de ter tamanha comunicação digital que é um modelo que se consegue, né, até em casos de acidentes, se ter a possibilidade de, né, os modelos mais novos dessa Export, de bater o carro. Houve disparo do airbag. E não houve, né, não se soltou o cinto de segurança, é sinal que com a batida, o motorista desmaiou ou se machucou gravemente. Se não soltar o cinto de segurança, o sistema entende que precisa de um socorro imediato. Então bateu, disparou o airbag, não soltou o cinto do motorista, ou ele se machucou gravemente, ou está, né, desmaiado, desacordado. O sistema utiliza o seu smartphone que está no carro, já emparelhado, né, lógico, tem que já estar emparelhado, ele faz uma ligação para o sistema de emergência, o conhecido SAMU, informando as coordenadas em que está o carro. Uma mensagem de voz. Veículo Ford acidentado. Nas coordenadas latitude tal, longitude tal. Chega a esse ponto do carro utilizar o seu smartphone, que já está emparelhado, liga para a central de emergências, tá? Isso já existe. Isso não é uma coisa daqui a 10 anos, não. Isso já existe, inclusive, neste modelo de veículo, tá? Tamanha comunicação digital. Claro, existem regras para que o carro ligue para o sistema de emergência, né? Para o SAMU. Tem que estar emparelhado o smartphone, tem que ter sinal, obviamente. Bateu o carro, houve disparo do airbag e não soltou o cinto do motorista, sinal que o cara ou se machucou gravemente, morreu ou está desmaiado. O carro literalmente liga para o SAMU, liga para a emergência, ok? Bom, na sequência então, falei que é um carro global, é um carro que está no mundo inteiro, mas tem um aspecto bem brasileiro, né? Fez tanto sucesso o Step, né, na traseira da antiga EcoSport, que o projeto, nascido aqui, né, teve que ter um toquezinho brasileiro. Além do visual bem moderno e atual, esse projeto global teve uma pitada do mercado brasileiro, né? O Step externo, para justamente ter a ligação com o antigo modelo que obteve muito sucesso, né? Então, o projeto inicial, o Step, ia para baixo do porta-malas. Mas não, né? A Export mais antiga, né, anterior, tinha sempre o Step na tampa do porta-malas, né? Padrão isso, não foi? Padrão. Então, a nova teve que se render ao gosto do brasileiro. Não teve jeito, tá? Bom, vamos lá. Mais uma foto aí, agora pegando a Export por inteira, né? Motor 1.6, 16 válvulas Sigma. Eu já comentei com vocês, hein? Não se assustem. Não é só impressão, é realidade. O cofre do motor parece que ficou pequeno para este motor. Não parece? É que o carro diminuiu um pouco a frente também, né? Ela ficou mais curta e mais estreita. Então, ó, se você olhar a Export modelo antigo, sobra bastante espaço. Essa, negativo, né? Ó. Ficou bem apertado realmente. E esse motor 1.6, esses válvulas Sigma, já era aplicado, né, no Focus mais novo, tá? Já tinha essa aplicação, mas claro, vamos abordar agora então os detalhes deste motor Sigma. Temos 4 eletroinjetores que funcionam de forma sequencial com o motor em funcionamento. Mas nos primeiros giros, durante a partida, ele ainda é acionado de forma banco a banco. 1 e 4, 2 e 3. 1 e 4, 2 e 3. Por que isso? Na partida,
o módulo já recebeu o sinal do famoso sensor de rotação, mas ainda não conseguiu o sincronismo com o sensor de fase. Portanto, na partida inicial, o sistema trabalha banco a banco, injeta de 2 em 2 cilindros, né? Lógico, não vai injetar demais, ele vai injetar em partes, né? De 2 em 2 cilindros, 1 e 4, 2 e 3, e assim que identifica a fase, ou seja, pelo sinal de fase lá em cima, na parte superior do motor, no cabeçote, ele vai na sequência. Aí vai no 1, 3, 4, 2. Segue a sequência da maior parte dos motores 4 cilindros. O que mais nós temos? O cabeçote, o cabeçote desse motor, ele é bem largo, até um pouco pesado, porque abriga 2 comandos de válvulas. E ainda a posição das velas, né, facilita muito a manutenção. Onde estão as velas desse motor? Bem centralizadas, né, entre os 2 comandos de válvulas. Então, o comando frontal, mais perto do radiador da Export, é o comando de admissão. O comando posterior é o comando de escapamento. Então, são 2 comandos de válvulas, velas centralizadas. E como falei, um comando, né, trabalha nos câmbios diretamente de alumínio do próprio cabeçote, e o cabeçote em alumínio tem uma dissipação de calor muito eficiente, e o bloco também é de alumínio. Também ajuda muito na troca de temperatura, troca de calor, o próprio bloco do motor. Vamos lá. O cabeçote. Temos 16 válvulas no cabeçote de alumínio, sendo distribuídas em 2 comandos, na cabeça do motor. E ainda a regulagem automática das válvulas são feitas pelos tuchos hidráulicos. Então, não há ajuste de válvula, não há regulagem de válvulas, né? Porque temos o compensador hidráulico. Temos os tuchos hidráulicos que fazem essa função. E claro, quando o motor é 16 válvulas com 2 comandos, temos uma grande vantagem construtiva. As velas ficam centralizadas, ficam bem no meio da câmara de combustão, que também facilita, melhora a distribuição, né, dessa centelha inicial e também de calor na câmara de combustão. Então, no cabeçote, as velas ficam bem centralizadas neste tipo de modelo. Só uma questão técnica. O motor Sigma, se quebrar a correia dentada, atropela válvulas, tá? Mas é algo que, assim, na prática, não tem ocorrido. Pelo menos, não tenho visto nem casos reais aqui na minha oficina ou de amigos, tá? Então, na prática, não tem ocorrido a quebra e atropelamento de válvulas desse motor, tá ok? E o bloco do motor? Como que é o bloco desse motor? Vejam aí o bloco do motor, ó. Filtro de óleo, dá para ver nessa foto, né? Parte do cabeçote também. Curiosidade, o bloco de motor do motor Sigma já é em alumínio. Já é um bloco moderno, bem mais leve e de um material que tem uma excelente dissipação, uma excelente troca de temperatura. Então, o bloco do motor aloja o eixo virabrequim, bielas, êmbolos e anéis, além dos orifícios das 4 camisas, né, já diretamente na própria carcaça do bloco. É fabricado em liga de alumínio, o que diminui muito o peso, e ainda tem subcárter de óleo, né? A parte de baixo você tem um apoio de mancais diretamente no virabrequim. Então, o bloco do motor tem um agravante, né? Se tiver algum problema, riscar, etc., a recomendação é troca do bloco do motor. Não retificar e colocar uma camisa, né, no lugar. Não, o ideal realmente é a
troca do motor. E valores? Temos valores também nesse sistema? Temos, né? Ó. Veja aqui novamente o cabeçote do motor e observe essa foto, né? Ó. Tem um pouquinho de queima de óleo nos cilindros centrais, né? 2 e 3, né? Tá meio pretinho, não tá? Também percebi isso nessa foto, né? Ó. Os cilindros 1 e 4 aparentemente estão bem secos. O segundo e terceiro eles estão assim, meio que deixando a desejar, não estão não? Ó. Observem, ó. Tá queimando um pouquinho já, né? Não tá muito legal não. Então vamos lá aos valores deste motor. Ordem de ignição, então a explosão, a sequência determinada pelos comandos de válvulas obedece a seguinte ordem: 1, 3, 4, 2, um padrão de motor 4 cilindros, né? É o motor 4 tempos, admissão, compressão, combustão e escape, 4 cilindros. Tem um curso do pistão de 81,4 milímetros, um diâmetro de pistão 79 milímetros, uma taxa de compressão 11 por 1. Pode ver que é muito alto, né? A linha Ford tem muito isso de formas de trabalho. Trabalhar com taxa bem alta, praticamente uma taxa de álcool, tá? 11 por 1 é uma taxa praticamente de um motor a álcool, né? Gasolina geralmente fica abaixo de 10 por 1, né? Então é uma taxa de compressão bem alta, como se fosse aí para um sistema só álcool. Mas não é só álcool, é flex, trabalha com álcool e ou gasolina, mas não deixa de chamar atenção uma taxa tão alta assim. Rotação máxima do motor, 6.500 RPM, torque 153,6 na gasolina, 156 no álcool, potência 109 na gasolina, 115 no álcool. Então, temos realmente pequenas diferenças se usa gasolina ou álcool, tanto no torque quanto na potência deste motor e torque 1.6, 16 válvulas. E aqui um detalhezinho do painel de instrumentos, né? Todo apagado, mas só para irem se acostumando, né? A visualizar volante, painel, etc. Né? É muito importante estar sempre por dentro dessas informações. Vamos lá a mais uma dica aqui para vocês. Devemos nos atentar muito com a nova aplicação de lubrificante nesse modelo. Trata-se do óleo 5W20 sintético, com capacidade de 4,1 litros de óleo, já com a troca do filtro de óleo, e previsão de troca a cada 10.000 quilômetros. Tem um óleo mais novo, um óleo mais fino, 10, né? W20 ou 30? Não, é 5W20. E vão 4,1 litros aí para trocar a cada 10.000 quilômetros um óleo sintético neste modelo bem atual de carro. Belezinha? Muito bem, caros alunos do MEC, vamos ao intervalo de aula, ao espaço do nosso patrocinador e volto na sequência para falar mais sobre a nova EcoSport. Olá, amigo reparador, bem-vindo a mais um programa da série Como Instalar da MTE Thomson. Meu nome é Rogério Costa e eu vou passar para vocês todas as informações para a correta instalação dos nossos produtos. Antes de começar o seu trabalho, verifique se você tem as ferramentas corretas e os utensílios para facilitar o seu trabalho. Lembrando que o uso de equipamento individual de proteção é recomendável também. Quanto ao descarte de materiais líquidos, fique atento à correta destinação de cada um deles. Desconecte o sensor lambda apertando a trava superior do conector.
Para remover o sensor, segure a fiação de forma a não torcer estes fios. Com a chave de 22 mm, desenrosqueie no sentido anti-horário do sensor. Examine as condições da rosca interna, onde será instalado o novo sensor. Veja se existe a graxa especial somente na rosca do sensor. Instale o sensor tomando cuidado com a fiação para não ficar torcida. Dê o aperto final no sensor com a chave de 22 mm, onde o aperto recomendado é de 40 a 60 Nm. Conecte o novo sensor ao sistema do veículo. Esperamos ter ajudado com essas informações. Acompanhe sempre os nossos capítulos da série Como Instalar. Qualquer dúvida ou sugestão, entre em contato conosco. Até a próxima! Muito bem, caros alunos do Universo do Mecânico, vamos lá ao nosso segundo tempo de aula aqui no seu MEC, para todo o Brasil, mais alunos linkados, participando, enviando suas perguntas, né? E já já eu começo a respondê-las, hein? Aguarde aí que já já, no plantão de dúvidas, respondo aqui, ao vivo, as questões para vocês. Podem enviar perguntas, né? Dúvidas, não tem problema, tá? Primeiro eu respondo sempre as perguntas do tema da aula, obviamente, né? Porque a aula hoje é sobre o export, mas às vezes sobra um tempinho para responder algumas outras dúvidas. Não tenham, né, nenhum receio. Podem enviar sim, que eu respondo com todo prazer ao final da aula. Só ter o tempinho que eu consigo responder, tá? Aqui em destaque o painel da Export, novamente, e vale a pena chamar a atenção, né? Um painel moderno, mas bem simples de componentes, tá? Nada assim tão, né, chamativo, mas funcional. Observem, temos aí o conta-giros, né, o tacômetro do lado esquerdo da tela. Então, o ponteiro de conta-giros. O ponteiro do lado direito é o ponteiro de velocidade em quilômetros por hora. Abaixo, o ponteiro do nível de combustível e acima temos o odômetro digital, né? E aí com algumas informações tipo computador de bordo. Do lado esquerdo, dá para ver a luz espia de pressão do lubrificante, a luz do óleo. Do lado direito, luz do freio, estacionamento, luz de anomalia da injeção, o motorzinho, né, amarelo, luz de carga da bateria e a luz do cinto de segurança também aparecendo e a lâmpada do airbag também aparecendo. Ou seja, painelzinho completo, mas nada de tão sofisticado. Informações normais ali para o seu dia a dia de utilização do carro e principalmente para você, amigo aqui do UMEC, poder explicar cada função e funcionamento dessas lâmpadas para o seu cliente, para o dono do carro, ok? Painel. Além das informações mais modernas e atuais, temos ainda, neste moderno veículo, a luz indicadora de pressão do óleo do motor, né, a luz do óleo, e a 1000, a luz de mau funcionamento do motor do carro. Então temos a luz de pressão do lubrificante e a luz de anomalia, né, para o sistema de gerenciamento eletrônico do motor. Então lembrem, este carro tem duas sondas. Então temos um monitoramento, né, do catalisador. Vamos ver isso na próxima aula, né, que eu vou falar de ECU. Temos um monitoramento do catalisador, temos corpo eletrônico, temos sensor de ar, sensor de temperatura da água, pedal eletrônico, corpo eletrônico, detonação, vários componentes que temos que abordar e
principalmente, saber testar, saber analisar, para trazer a devida solução no nosso dia a dia da reparação automotiva. Falando assim de alguns aspectos gerais, né, deste veículo, falei do painel, vou falar do arrefecimento, né, ó, a tampa do sistema de arrefecimento da nova Export, tampinha preta, né, 14 kPa, né, vai dar aí 145 kPa, em torno de 14 bar, 21 PSI, 21 libras, né? Então, quando você tem essa marcação na tampa, primeiro, está chamando atenção para não abrir a tampa com o motor quente. Tem que esperar o motor esfriar para poder desrosquear a tampa do sistema. Pode ver, está ali um OK ao lado da mãozinha quando estiver frio o sistema. E embaixo os valores de pressão. 145 kPa, que é o quilopascal, vai dar em torno de 14 bar. E 21 PSI, 21 libras, né? Nós temos aí a identificação de pressão desse sistema. Eu falei 14,5, não, hein? São duas casas na vírgula, hein? 1,4 bar de pressão, tá? Trata-se de um sistema de circulação forçada, o arrefecimento, com válvula termostática e um sistema pressurizado. Capacidade, 5,5 litros de líquido de arrefecimento. Na proporção, 50% de aditivo, 50% de água. Então, meio a meio, aditivo e água, teremos o líquido do sistema de arrefecimento. E a tampa do sistema, que vocês acabaram de ver, tem uma pressão de trabalho de 1,45 bar de pressão. E na própria tampa temos as duas válvulas, a válvula de alívio e a válvula de pressão. A válvula de pressão, o que é? Se passar de 1,45, ela abre e permite a saída de vapores até 1,45. Agora, se temos no resfriamento do motor uma forte depressão no sistema, ou seja, faltou água, faltou ar, a válvula de alívio se abre e entra ar no reservatório. Então você tem aí no sistema de arrefecimento essas duas possibilidades, justamente por causa dela, né, ó, a tampa do sistema de arrefecimento, tá ok? Então, esse é o componente que possui as válvulas de alívio e de pressão, mantém o sistema pressurizado. Por que tem que manter pressurizado? Porque a água, né, ao nível do mar, ferve a 100 graus Celsius. Então, quando ela está pressurizada, você tende a aumentar esse valor. Por isso que o sistema trabalha com pressão. Então, você tem um aumento, né, no valor de fervura, de ebulição do líquido de arrefecimento. Além, é claro, né, o aditivo ajuda também, né? Você tem ali outros fatores que melhoram ainda mais esse funcionamento do sistema. Bom, algo que ainda é bem novo, é bem atual e que está tendo aí alguns problemas, mas principalmente falando-se de forma errada. Por quê? Todo mundo diz assim, ó, direção elétrica. É, direção elétrica. Posso falar direção elétrica? Até posso. Mas o que seria o certo? O sistema de direção com assistência elétrica. Isso. Então, você tem a direção mecânica, você tem a direção com assistência hidráulica, você tem a direção com assistência eletrohidráulica e agora, os carros mais novos, o sistema com direção com assistência elétrica. Então você tem o quê? Mais modernidade, mais formas de comunicação entre a unidade do motor e outras unidades do próprio veículo. Isso mesmo, assistência elétrica da direção. Vamos lá. Uma das características deste modelo, a nova Export, é o tipo de assistência à direção. É uma assistência elétrica da direção, efetuado
pela coluna. O conjunto todo está na própria coluna que liga volante e caixa. Você tem o volante, tem a coluna, depois tem a caixa. A caixa de direção é lubrificada como? Com graxa. Não usa fluido. A direção agora aqui tem assistência elétrica. Não tem fluido de direção hidráulica. A assistência é elétrica. Então, obviamente, o pinhão e a cremalheira da caixa de direção são lubrificados com graxa. É isso mesmo. Né? E a assistência elétrica, que nesse caso é na coluna, tem motor elétrico, sensores, ECU. Você tem o quê? Todo o conjunto está na coluna. Isso reduz, né, componentes, reduz peso e fica tudo ali embaixo do carro, entre volante e caixa de direção. Tá? Então, uma característica desse modelo é a assistência elétrica de direção, efetuado pela coluna de direção, que contém sensores, unidade de comando e um motor elétrico para seu acionamento. Então você tem o quê? Um sistema que, mesmo você esterçando, fica leve. É leve. É bem moderno, é bem atual. E aí você consegue ter aí, né, um menor problema de perda de potência do motor. E quando é elétrica, assistência elétrica, praticamente está usando o quê? A própria recarga do alternador e a carga da bateria. Não tem para a gente consumo de combustível para ter assistência elétrica. Quando a direção é hidráulica, vai ter o quê? É o motor empurrando uma bomba, né? Um motor da bomba do sistema, que é a bomba mecânica hidráulica do sistema. Então, requer um pouquinho mais de potência do motor. Tira um pouco de potência do motor. Quando é elétrica, além de deixar extremamente leve, ainda praticamente não tira potência do motor. Bom, coletor de admissão desse motor Sigma, né? Uma outra parte de motor, ó. Observem aí, ó, os 4 dutos de entrada de ar, um coletor de admissão, né, feito aí todo em material plástico, só os olhais de fixação que são de metal, justamente não quebrar o plástico, por isso que é de metal. Observem os grandes anéis O-rings aí, ó, nessa tela aí na cor verde. Por que os anéis O-rings? Eles encaixam no coletor, né, nos rebaixos, não cai, fica bem encaixadinho ali e fazem a vedação. Tanto é que se você olhar a face do coletor e os anéis, né, com ele assim desmontado, os anéis têm sempre que ter o quê? Um pouquinho para fora do coletor. Na hora que você montar, você vai prensar isso, vai apertar o anel O-ring entre a lateral do coletor e a lateral do cabeçote. Então aí fazer o quê? Vamos passar uma colinha. Nada. Não tem que passar nada. É só montar, apertar, né, devagar, do centro para as pontas, com uma boa distribuição e pronto, acabou. Não tem que pôr cola, papel, nada. É só montar tranquilamente aí o coletor de admissão junto ao cabeçote do motor. Vamos lá. Ainda para completar a forma mais moderna de fazer um propulsor, temos o coletor de admissão todo em material plástico, o que permite um melhor formato, perfeita condução do ar e redução do peso. Então é simples. É de material plástico. Então, primeiro, ele é mais leve. Começa por aí. Segundo, ele, como é plástico, né, um plástico é injetado, você faz a forma para adequar ao espaço que você tem ali no motor e as curvas necessárias para um melhor enchimento dos cilindros. Tá? Então, quando você é de plástico, você consegue o quê? Trabalhar nele, né, realmente, as curvas. Trabalhar nele, né, no formato desse coletor de admissão. Ele é mais leve, pode ser bem trabalhado e ainda mais ele é liso por fora e por dentro, né? O que diminui,
resíduos que vão ali ficando presos, formando sujeira no coletor, ele é liso. Então, dificilmente ele vai prender, vai fixar alguma sujeira no meio do caminho, né? Pode acontecer. Claro, né? Hoje é tanto combustível adulterado que pode acontecer. Mas ele é liso, a possibilidade já é diminuída com toda certeza, tá? Olhem que foto bonita desse motor 1.6, 16 válvulas Sigma. Observem, ó. A parte de cárter de motor em alumínio reforçado, ó. Podem ver que temos reforços ali no alumínio do cárter do motor, tá? Filtro de óleo ainda em modelo antigo, né, ó. Não é modelo refil, é modelo metálico ainda, né, ó, convencional. Estão vendo o filtro de óleo? Convencional. O bloco com várias ranhuras, né, para reforço. Dá para ver lá na parte de trás, ó, a cremalheira do volante do motor e o furo um pouco mais abaixo do sensor de rotação do motor, porque está atrás do volante os dentes para contagem. Aqui na frente, polia do virabrequim, polia da bomba d'água do motor. Então a bomba d'água do motor, ela é girada, ela é acionada por correia auxiliar, tá? Não é correia dentada. A correia dentada está logo abaixo das polias. Dá para ver a capa ali em cima, né? A capa e as duas engrenagens. À direita, comando de admissão. À esquerda, comando de escape. E o suporte do coxim, coletor de admissão e tampas de válvulas. O motor não é tão grande, mas por ser bem largo em cima, né? Ó, olha a parte de coletor e cabeçote e comandos. Ele é bem largo em cima, né? Então, realmente, no carro, o espaço para se trabalhar ficou muito pequeno, tá? Realidade, não tem o que fazer, tá? Vamos, então, à teoria dessa etapa. Correia sincronizadora. Com dois comandos de válvulas, temos a ligação entre o eixo virabrequim e os comandos efetuados por correia dentada de alta durabilidade e tensionador automático, e que não tem apresentado falhas antes da hora, pelo menos não tenho visto casos de quebrar a correia, entortar, etc. É novo ainda? É novo, mas os carros já estão ficando rodados por aí, né? Com toda certeza. Então, não tem aparecido casos assim. Então, bom sinal, se não quer acertar bem, né? Todo esse projeto dessa correia sincronizadora. Aqui a etiquetinha, pessoal, só do módulo, ó. Essa etiqueta está onde, ó? Na ECU, na unidade de comando de gerenciamento eletrônico do motor. Vejam lá, ó. Ford Eco 1.6 litros e a W7 GR.CS. Essa é a especificação deste modelo. Vamos lá. Especificações. Nesta unidade de comando fabricado pela Magneti Marelli, temos na etiqueta de identificação a versão e geração desse sistema de injeção e ignição exclusivo para novo EcoSport. Que mais? Ela, a unidade eletrônica do sistema, a central, né? Ó, a unidade Marelli desse sistema. Vamos lá, a teoria. Vamos lá. Dica. Devemos estar muito atentos. Pessoal, presta atenção nisso, hein? Muita atenção, ainda mais para esse modelo de carro. Muita atenção. Devemos estar muito atentos com as adequações de rechamada da montadora. O que é a rechamada da montadora? É o famoso recall. Ah, o recall? É recall. O famoso recall. O que é o recall? Rechamada. Que algumas vezes aparece na mídia, quando são casos aí de segurança, e outras vezes não aparece, porque são defeitos, falhas internas da Ford, né? Para os BIs, os boletins internos, resolver antes do cliente pegar o carro, tá? Então tem que ficar sempre muito esperto com tudo isso, tá ok? Telinha da pergunta então para vocês. Vamos lá já para pergunta do nosso treinamento.
É sobre a correia dentada. Qual o período de recomendação de troca da correia dentada do motor? Calma. Ferramenta eu vou falar já já, tá? No plantão de dúvidas. Qual o período de recomendação de troca da correia dentada deste modelo? Resposta: nossa, é um grande tempo, hein? Tanto tempo quanto em quilometragem. Estão vendo? Resposta: a cada 160 mil quilômetros ou 8 anos de uso. Bastante, né? Bastante. O projeto realmente é para durar aí, ó, um excelente tempo. Ok? Muito bem? Ok. Caros alunos do MEC, vamos ao intervalo de aula, ao espaço do nosso patrocinador e volto na sequência com o nosso plantão de dúvidas aqui no seu MEC. Muito bem, alunos do MEC, vamos lá com o nosso plantão de dúvidas ao vivo. É ao vivo mesmo, pessoal, para todo o Brasil. Vamos lá, as perguntinhas que chegaram aqui para mim, a maior parte refere-se à correia dentada realmente. Vamos lá, aqui na sequência. Ó. O pessoal da KDS Automotiva perguntou, essa Export tem corrente no motor ou correia dentada? Então, quem tinha corrente era o antigo motor da antiga Export, o motor Zetec Rocan, ok? A Export nova, a 1.6, 16 válvulas, Sigma, é correia dentada e a 2.0 Duratec também é. Isso é o quê? As duas com aplicação de correia sincronizadora do motor, tá? A Export 1.6 Sigma, corrente, tá? A Duratec 2.0 tem que ver a versão do motor, tá? Também há essa diferença. Mas aqui, o foco da nossa aula 1.6 é correia dentada, tá? O Lenilson está perguntando, professor, qual o material desta correia dentada para durar tanto tempo assim? Melhoria no material, né? A correia sincronizadora, tá? Internamente recebeu materiais mais atuais, mais modernos, que aguentam aí um tempo tão grande. Leandro Calegaro, esse período de troca da correia sincronizadora devemos diminuir pela metade em uso severo? É recomendação sempre, né? Se o carro é utilizado de forma severa, diminuir pela metade o período, tanto em anos
quanto em quilometragem de troca, tá? O Magno Bertoldi, professor, essa quilometragem é na primeira troca ou todas as vezes? Todas as vezes. Então, mesmo a correia dentada, sendo moderna, atual, com cordonéis mais modernos na sua parte interna, né? A quilometragem é bem alta, né? Se for analisar, né? É um tempo de troca bem alto, ó. 160 mil quilômetros ou 8 anos. Bem alto realmente. Mas é interessante o quê? Seguir a recomendação do fabricante. É isso que ele pede. 160 mil ou 8 anos. A professora KDS Automotiva também perguntou: professor, qual o tempo de limpeza do sistema de arrefecimento dos carros novos? Então, assim, com os aditivos mais novos, né, chamados sintéticos, você tem aí uma prescrição de troca a cada 30 mil quilômetros ou 2 anos. Os aditivos antigos, né, os comuns, era 30 mil quilômetros ou 1 ano. Agora, com os mais novos, 30 mil quilômetros ou 2 anos. Tá? Lenilson perguntou: professor, parabéns pelo seu profissionalismo. É um elogio, né, um comentário, né, por nos passar conhecimento de um carro tão moderno. Né? Só aí na UMEC que há esse diferencial. Professora KDS Automotiva também comentando que no sul do país, né, há muitos problemas de elétrica e eletrônica no carro por causa dos alagamentos. Tem restrições? Olha, não. Tá? A unidade de comando desse sistema, desse veículo Nova EcoSport, está no alto. Lembra da antiga? Ficava bem baixinha, perto do eletroventilador. Essa não, foi colocada bem alta, vamos ver já na próxima aula, né? Então, não há restrições para alagamentos. E teve a pergunta sobre o óleo do motor. Professor, o óleo de motor 5W30 pode ser usado na Nova EcoSport? Qual a diferença do 5W20? Então, assim, a recomendação do fabricante é 5W20 na Nova EcoSport. Nos modelos antigos era 530, né? Então, o motor é mais moderno, tecnologia mais atual e pode trabalhar com óleo de viscosidade menor, 5W20. Ele é viscosidade 5 no frio, com óleo frio, e 20 com lubrificante quente. E o Magno Bertoldi: professor, para ser feita a troca da correia dentada, precisa de ferramentas especiais? Sim, 2. É muito parecido com o antigo motor Zetec do Escort. Usar uma régua nos comandos, né? Uma régua que você faceia entre a parte traseira do cabeçote e encaixa essa régua nos comandos de válvulas, travando eles, e um pino lá no eixo virabrequim, né, apontando para o virabrequim realmente. Não é ferramenta cara, nem nada, é simples, mas tem sim a necessidade de utilização de ferramenta para sincronismo da correia dentada. Ok? Muito bem, caros alunos do Universo do Mecânico, muito obrigado por nos acompanhar neste nosso primeiro encontro deste segundo semestre de 2015, falando sobre a nova EcoSport. Teremos na próxima terça-feira, aula 2, ECU, a unidade de controle eletrônico da nova EcoSport. Um grande abraço a todos e até a nossa próxima aula, que essa semana é quinta-feira. Um abraço, pessoal, e até a próxima aula.